A defesa dos Estados Unidos criticou o sobrevoo de aeronaves militares da Venezuela próximas a navios de guerra americanos. Ontem à noite, então, o Departamento de Defesa americano soltou um comunicado dizendo justamente que 2 aeronaves venezuelanas tinham voado perto de uma embarcação da Marinha Americana, que foi, inclusive, aquela mobilização que foi feita pelas forças militares americanas para mover navios de guerra para a costa venezuelana, ali para o sul do Caribe. Sem trazer mais detalhes, o comunicado diz que a Venezuela está fortemente aconselhada a não prosseguir com qualquer esforço adicional para obstruir, dissuadir ou interferir nas operações de combate às drogas e ao terrorismo realizadas pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Foi então que disse esse comunicado do Departamento de Defesa, que foi um comunicado bem sucinto, trazendo um retrospecto dessas últimas movimentações, dessa tensão entre Estados Unidos e Venezuela. Na terça-feira, na primeira operação que aconteceu depois que esses navios foram mobilizados, uma embarcação com 11 pessoas foi atingida pelas forças americanas e, segundo o que informou o governo americano, 11 pessoas morreram e nenhum militar americano ficou ferido nessa operação. Depois disso, Donald Trump disse que 11 terroristas foram mortos e que as pessoas que estavam nessa embarcação pertenciam ao Trem de Aragua, que é um cartel que foi definido como uma organização terrorista pelos Estados Unidos em fevereiro. Depois desse ataque a essa embarcação, que deixou essas 11 pessoas mortas, Donald Trump, na quarta-feira, defendeu o ataque, falou que essa embarcação transportava enormes quantidades de drogas, disse que a Venezuela tem sido um ator muito ruim, e também o secretário de Defesa, Pete Hegseth, chegou a dizer que essas operações iam continuar, mostrando que os Estados Unidos devem manter uma campanha prolongada de ataques. Claro que houve uma resposta por parte dos venezuelanos. O governo de Nicolás Maduro disse que não há qualquer envolvimento do governo venezuelano com a gangue Trem de Aragua, acusou os Estados Unidos de buscar uma mudança de regime por meio de ameaças militares. Também houve outras manifestações. O presidente da Colômbia, por exemplo, Gustavo Petro, disse que se esse ataque tiver de fato acontecido, que isso é um assassinato em qualquer lugar do mundo, e ele disse que as pessoas que estavam provavelmente nessa tripulação e pessoas que transportam drogas não são grandes narcotraficantes, mas sim jovens muito pobres do Caribe e do Pacífico. 2 aviões militares da Venezuela sobrevoaram um navio de guerra dos Estados Unidos em águas internacionais no Mar do Caribe. O Pentágono classificou essa ação da Venezuela de altamente provocativa e orientou o país a parar os esforços para obstruir ou interferir nas operações americanas para conter o tráfico de drogas ali no Caribe. O sobrevoo dos aviões venezuelanos aconteceu, a gente lembra, 3 dias depois que os Estados Unidos realizaram a primeira ação militar na América Latina desde 1989. A operação, segundo o governo americano, matou 11 pessoas a bordo de um barco que saiu da Venezuela carregando drogas, segundo os Estados Unidos. O presidente Donald Trump afirmou que eram integrantes do cartel venezuelano Trem de Aragua, considerado uma organização terrorista aqui por Washington. O governo venezuelano acusou os Estados Unidos de usar inteligência artificial para criar o vídeo do ataque que foi divulgado. Hoje, a agência Reuters informou que o Departamento de Defesa vai enviar 10 caças para o território americano de Porto Rico para reforçar as operações contra o narcotráfico. 7 navios militares e também um submarino nuclear já estão no sul do Mar do Caribe, isso tudo, dos Estados Unidos. Enquanto isso, o secretário de Estado americano está no Equador, num tour ali também pela América Latina. Marco Rubio disse que vai contar com a ajuda de outros países para, nas palavras dele, explodir grupos criminosos. Ele anunciou o envio de 20 milhões de dólares ao Equador para ajudar também no combate ao tráfico de drogas. E, Ana, ainda hoje o presidente Donald Trump deve assinar um decreto para mudar o nome do Departamento de Defesa para Departamento de Guerra, assim como era chamado durante as 2 guerras mundiais. O governo Trump diz que 2 caças venezuelanos sobrevoaram um navio da Marinha Americana que está em águas internacionais no Caribe. Segundo o Departamento de Defesa aqui dos Estados Unidos, esse movimento dos caças da Venezuela foi chamado de altamente
provocativo. Olha, segundo o Pentágono, o movimento foi planejado para interferir nas operações militares antidrogas que estão sendo feitas na região do Caribe. O governo dos Estados Unidos já alertou a Venezuela para não obstruir e nem interferir nessas ações militares. Essa movimentação dos caças venezuelanos ocorre em meio a tensões, entre Venezuela e Estados Unidos. Nos últimos dias, 7 navios de guerra, um submarino e também mais de 4.000 militares americanos foram enviados para toda essa região, das águas internacionais do Caribe, para combater os cartéis de drogas, de acordo com informações da Casa Branca. Na última terça-feira, os Estados Unidos realizaram um ataque e atingiram um barco ligado ao cartel Tren de Araguá, da Venezuela. Esse ataque resultou na morte de 11 pessoas, segundo do Maduro. Você acha que ele vai entrar lá, como eles pegaram lá o Noriega, lá no Panamá? Você acha que vai ter essa operação para prender? Porque ele quer prender pegar ele, né? Ele quer prender, para ele ser julgado lá pela lei americana, né? O Trump. É difícil, né, cara? Porque, será? Por que é difícil? Porque, mexe com países aí de novo. Porque eu acho que, ele tá protegido ali. Ele também não é, os caras... Não, isso daí havia... Quanto os Estados Unidos tentou pegar o Fidel? Quantas operações os caras fizeram para pegar o Fidel e não conseguiram pegar o Fidel dentro... Eu digo dentro do país, né? O bunker dele. Não, porque também tem a história da China, não sei se é verdade, ou da Rússia que protege o Maduro. Não sei se tem um exército lá, tem essa história. Na geopolítica, tudo parece impossível até acontecer. Então, se essa conversa aqui fosse há 5 anos, quem diria que a Rússia iria invadir a Ucrânia, por exemplo? Provavelmente pouquíssimos aqui seria taxado de maluco. Mas eles há 2 anos, quem diria que Estados Unidos iria bombardear uma usina nuclear iraniana, por exemplo? Que o Irã é cheio de bombas, que eles não deixariam isso barato. Então existe esse imaginário de que esses países, Rússia, Irã, eles são fortes demais, ninguém vai mexer com eles porque algo vai acontecer, uma hecatombe. Então, cada passo da geopolítica, as pessoas, opa, agora é a Terceira Guerra Mundial, essa Guerra Mundial nunca chega. Se o Irã não conseguiu se proteger... A guerra hoje em dia é econômica, né? Exatamente, também. Inclusive, o Brasil já está em guerra com os Estados Unidos. Do meu ponto de vista, já estamos em guerra. Então, se o Irã não conseguiu proteger a si mesmo, vai proteger a Venezuela? Se a Rússia não está conseguindo proteger a si mesmo, ainda tem ucraniano lá em território russo, a Rússia vai conseguir proteger aqui a Venezuela? E aí é uma suposição total, acredito que aquela conversa que teve entre Donald Trump e Putin, parte da conversa era: não se meta aqui na América, eu não vou me meter lá na Europa, e aí fica cada um por si. Essa proteção também acontecia lá na Síria, supostamente. A Síria é um território ainda bastante dividido, tem homens dos Estados Unidos na Síria neste momento, tem militares russos na Síria neste momento, tem militares israelenses na Síria neste momento. E o governo sírio, ele acreditava que ele ficaria protegido pelo Irã e pela Rússia. Eles foram derrubados. E o Bashar al-Assad declarou que havia uma decepção porque nem a Rússia nem o Irã tinha feito nada. Então, se ali do lado, que é uma zona de influência, tanto da Turquia quanto da Rússia e da China, eles não fizeram absolutamente nada, eles vão fazer aqui na América, que tem um oceano de distância, mais continente, para proteger a Venezuela, eu acredito que não, sinceramente. Podem pegar Maduro, na sua opinião. Então, mas você acha que vai ser com certeza. Vai ser uma operação igual foi no Panamá? Chega o helicóptero, helicóptero vai lá, porque diz que os caras aqueles caras que pegaram o Bin Laden, diz que estão lá, né, nesse Navy SEAL. Não, diz que é a mesma equipe lá, que é os caras, os Estados Unidos é cheio de ter essas sessões dentro do exército, né, os caras é meio de filme, né? Exato. E diz que esses caras estão lá, diz que para pegar o Madurão. O Madurão tá se cagando de medo, né? Com certeza. É que as relações internacionais tem um princípio ali que o pessoal chama de... Tem uns que são mais idealistas e há outros que acreditam que as relações internacionais elas são anárquicas. Por quê? Porque não existe uma autoridade superior que vai determinar o que pode ser feito ou não.
Essa entidade supostamente seria a ONU. Mas é quando você vai olhar o que é a ONU. É a junção de todos os estados que são reconhecidos. Então, entra Malta, vai entrar a Etiópia, vai entrar o Irã, todos ali com um nível de legitimidade perante aos outros países, por causa da soberania, a determinação dos povos, tudo isso, tá? Tanto é que o Irã já participou recentemente de comissões de direitos humanos, já participou recentemente de comissões de direito das mulheres, enfim. Então, isso daí é no papel. Essa ideia da soberania ser respeitada, a determinação dos povos, mas quando o bicho pega, por exemplo, Mônaco é uma permissão dos países maiores. Existia um país como Mônaco, não, um Luxemburgo da vida. Porque os países, quando eles possuem interesses em invadir o outro, seja por causa de recursos, de território, questões ideológicas,